Bem, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as atualizações do Bitcoin. Ele é um programa, então dá para atualizar ele, dá para melhorar, então sempre vai ter coisas melhores. O Satoshi Nakamoto ele previa que outras pessoas poderiam melhorar, inclusive toda a ideia do Bitcoin, a parte da mineração que é descentralizada, a parte da atualização também pode ser descentralizada. Então ele acreditava que qualquer um pode contribuir com a rede. Então ele deixou a oportunidade de ter atualizações, porém não é qualquer um que vai conseguir colocar qualquer coisa, e tem umas regras a serem definidas, e tem uma curiosidade interessante que eu vou falar e que já gerou muita briga também nesse ecossistema, tá? Bem, diferente de outras empresas como a Apple, Microsoft, o Google, elas têm uma empresa que está controlando o programa, e essa empresa que vai decidir se vai ter atualização ou não. Então, quando tem atualização do iOS, do iPhone, quem decide é a Apple. Então, tem uma equipe lá que fala, vai ter ou não vai ter. Então, se os usuários querem ou não, tanto faz. Tudo bem, o usuário ainda pode escolher se ele vai atualizar ou não, mas ele não tem a escolha de falar, não gosto, não gostei disso aí, não faz uma atualização não. Não, a equipe lá de desenvolvimento que vai comandar isso é hierárquico, né? Já no Bitcoin tem um primeiro problema, que não tem como duas versões diferentes seguirem juntas, né? Porque às vezes são incompatíveis. Tem algumas vezes que sim é possível, vou comentar mais pra frente, mas nas questões principais elas conflitam, então não tem como você caminhar junto essas duas coisas. Então tem que haver uma decisão. Só que como que faz isso se você não tem uma equipe de desenvolvimento que é nomeada, que comanda o negócio, que pode mandar, né, no Bitcoin? Bem, e assim surgiram os forks. Então, o que é um fork? Tem o código do Bitcoin rolando aqui, e daí todos os mineradores vão desenvolvendo em cima desse código. Então, o próximo bloco daqui a 10 minutos vai ser reproduzido aquele código que tinha antes, e assim por diante. E na teoria, se nenhum minerador quiser, vai continuar rodando o mesmo código para sempre, né? Então, a primeira coisa, você tem que convencer os mineradores a começar a rodar esse código novo, ou você pode simplesmente minerar o código novo. Então, e começar uma moeda nova, só que daí você vai ir por uma cadeia e os mineradores antigos vão seguir por outra. Então, na teoria, a moeda velha pode nunca morrer se não houver consenso, tá? Então, primeira coisa, um desenvolvedor, qualquer pessoa no mundo, ou qualquer empresa, ou qualquer grupo de pessoas pode ir lá e propor uma solução. Para ficar mais fácil de visualizar, normalmente eles colocam em alguns fóruns para as pessoas discutir, eles divulgam essa informação, que querem fazer essa atualização. Eles podem esperar um retorno da comunidade, se as pessoas estão aceitando ou não, se essa ideia vai ter um bom aceite ou não, para seguir lá para frente, tá? Então, primeira coisa, os forks eles são divididos em dois tipos. Tem o soft fork e os hard forks. O soft fork ele é uma atualização mais simples, então que a atualização nova ela pode coexistir com a antiga, como eu disse lá atrás, né? Então teve o exemplo do Segwit. Então eles criaram um novo tipo de carteira que ela tem transações mais leves. Então na teoria você consegue uma taxa mais baixa, porque você paga, na verdade, por byte que você utiliza da rede. Então se você tiver uma transação mais leve, você vai pagar menos, e o minerador vai preferir a sua, porque ele vai gastar menos espaço e vai conseguir colocar mais transações no bloco dele. Já outra pessoa tem uma carteira antiga, que é chamada de legacy. Então ela vai ter transações mais pesadas, mas ele ainda consegue usar. Então o minerador ele pode coexistir com esses dois tipos de carteira. Lógico que se muitas pessoas estiverem usando o Segwit, e elas vão conseguir taxas menores, vão ocupar menos espaço, mas mesmo assim não vai reduzir a recompensa do minerador.
Então o minerador pode acabar preferindo lá no futuro, já faz bastante tempo, tá? Acho que desde 2017 que tem o Segwit. Até hoje você consegue usar os Legacy, mas vamos supor que lá no futuro tenha muito carteiras Segwit, e daí os mineradores sempre vão preferir colocar a Segwit. A Legacy pode até ser que fique em segundo plano, então você tem que pagar taxas muito altas e fique proibitivo você utilizar o Legacy, tá? Mas de qualquer jeito, para sempre as pessoas poderiam utilizar o Legacy, a menos que tenha outra atualização no futuro, tá? Então isso foi um soft fork, porque teve um desvio da rede do caminho que ela estava seguindo, ela só tinha as carteiras Legacy, criaram o Segwit, então a rede desviou, os mineradores aceitaram essa mudança porque era uma coisa que não iria afetar muito a rede, a lógica do sistema. As pessoas poderiam continuar utilizando as carteiras antigas e quem quisesse a nova poderia utilizar. Mas se desse briga, daí teria realmente um hard fork, tá? Mas nesse caso, cada um pode escolher o que vai fazer, não teve muita treta, tá? E tem os hard forks, que são quando realmente dá briga. Então, um exemplo disso é o Bitcoin Cash, que eu acho que foi o mais famoso, e teve um evento chamado Guerra Civil do Bitcoin. A Guerra Civil do Bitcoin foi o seguinte, tinha lá, as taxas começaram a subir muito, ficar muito caras, tá? Quer dizer, muito caro assim, antigamente era tipo alguns centavos de dólar, daí começou a ficar 10 dólares, 20 dólares. Não é nada que tipo assim, você quer comprar um carro, você não vai pagar 10, 20 dólares, tranquilo. Agora, beleza, você quer comprar um cafezinho, você vai pagar 20 dólares só de taxa, né, fora o preço do café. Então, as pessoas começaram a falar, tá dando problema ainda, isso lá em 2015, 2016, já estavam percebendo que estava dando problema, eles projetavam que ia ter muito mais usuários, e daí eles achavam que as taxas sempre iriam aumentar, então eles teriam que resolver esse problema. Uma das soluções que teve foi o Segwit, que eu falei anteriormente, que são carteiras que usam bloco, são carteiras que fazem transações que usam menos espaço no bloco, então cabendo mais transações no bloco, as transações ficam mais baratas, tá? E o minerador continua ganhando o mesmo dinheiro. E no caso do Bitcoin Cash, a proposta deles foi de aumentar o número foi de aumentar o tamanho do bloco, então caberia a transação de todo mundo nesse bloco, passaria, então você colocasse uma taxa alta ou baixa, o minerador ia ter que aceitar, tá? Porque ia ter espaço, então para ele melhor ganhar, sei lá, $1 a mais do que não ganhar nada, né? Então ele ia acabar colocando todas as transações do bloco e passar lá pela mineração. O minerador ia poder ganhar mais, porque ia caber mais transações dentro do bloco, então todo mundo sairia ganhando, certo? Errado, porque daí tiveram as pessoas que falaram, mas aí você está mexendo realmente no código do Bitcoin, se eu quiser usar o bloco pequeno de novo, eu não consigo mais. Então isso daí foi um hard fork, porque realmente mudou a estrutura da rede. E qual que é o problema de você aumentar o bloco da rede? O problema é que hoje a blockchain acho que está uns 400 ou 500 GB, que é uma coisa que ainda dá para colocar no computador pessoal de casa, tá? Mas se você começa a liberar blocos maiores, então a rede vai começar a subir muito rápido o tamanho do bloco vai começar a subir muito rápido o tamanho da blockchain. Então você não conseguiria colocar em computadores pessoais, teria que ser servidores grandes, então só grandes mineradoras iriam conseguir minerar. Isso ia acabar centralizando em poucos pontos ao redor do planeta. Tudo bem, tem bastante servidor, bastante mineradora que faz, mas hoje tem milhares. É uma coisa diferente de, sei lá, dezenas ou centenas de mineradoras que teria espalhado. Hoje tem infinitas pessoas que estão minerando no planeta todo, então tem essa descentralização que era uma das ideias do Satoshi Nakamoto, tá? E tem algumas pessoas que acham que não, que teria que melhorar essa parte das taxas de transação, isso era o mais importante.
do que a descentralização. Então começou essa briga, teve treta na internet, teve gente falando que o Bitcoin Cash é o verdadeiro Bitcoin. Teve um monte de discussão aí e as pessoas acabaram decidindo. Algumas foram para o Bitcoin, outras para o Bitcoin Cash. E uma curiosidade é que a hora que teve esse fork, então duas redes começaram a correr em paralelo, tá? Então teve o Bitcoin Cash e o Bitcoin normal. Os mineradores continuaram minerando o Bitcoin normal e outros mineradores o Bitcoin Cash. E quem tinha, vamos supor, eu tinha um Bitcoin antes do fork, agora eu tenho um Bitcoin e um Bitcoin Cash. Então as duas redes estão valendo para mim. E então eu dobrei de tamanho? Não, porque uma delas ia ficar com o valor do Bitcoin, a outra não. Então, normalmente, quando tem um hard fork, uma rede segue, tem o seu valor total, e a outra rede morre. Então, na verdade, você não teria dois bitcoins, você teria só um. Nesse caso, como ficou muito polêmico, teve muita discussão, teve muita gente que foi para um lado, muita gente que foi para o outro, realmente você duplicou suas moedas. Porém, todo mundo sabia que lá na frente, uma delas ia ganhar e teria um valor bem maior que a outra. Hoje é fácil você falar, o Bitcoin tem um valor muito maior que o Bitcoin Cash. E se você for ver tipo, o valor que tem do Bitcoin Cash você manteve até hoje, você, sei lá, ganhou 10%, 2% aí. Não sei quanto está a cotação do Bitcoin Cash, tá? Mas é muito menor que o do Bitcoin. Então não seria um ganho tão grande assim. Agora, se lá no dia que você tinha que decidir, você vendeu todos os seus Bitcoin Cash, comprou em Bitcoin, você quase duplicou o valor, ou talvez até mais, dependendo da euforia que estava na época, tá? Então, só que daí você tinha que decidir. Imagina quem tinha o Bitcoin e o Bitcoin Cash e vendeu o Bitcoin normal para comprar o Bitcoin Cash. Agora tem lá uma fração do valor do Bitcoin. Então, era uma aposta, né, que as pessoas poderiam fazer, poderiam ganhar muito dinheiro com isso, ou perder muito. Ou você simplesmente mantinha os dois e ficava lá. Não estou me arriscando em nada. Para onde for, eu garanto o que eu tinha e talvez até mais um pouquinho, que é o valor do Bitcoin Cash hoje, que as pessoas ainda têm um pouquinho ali que teve de ganho, tá? Então isso é um hard fork, tá? Normalmente dá treta. Tem essa parte da guerra civil do Bitcoin, que foi o hard fork mais forte que teve, tá? Foi o maior evento mais conhecido que teve, foi essa guerra civil do Bitcoin, mas também teve outros hard forks que também durante a história aí, que as pessoas foram para um lado, foram para o outro. E curiosidade, não teve tanto problema assim. Hoje você consegue taxas aí de $1 para fazer transação, às vezes até menos, dependendo da sua prioridade. Primeiro por causa do Segwit, tá? Como diminuiu as transações, coube mais coisas no bloco. E depois pela Lightning Network, que também é uma coisa que eu vou falar aqui no canal. Então já segue e ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos, tá? Mas a Lightning as taxas são bem menores e é uma camada secundária, um pouco diferente, é um pouco até complexo de entender, mas que você pode utilizar para transações pequenas principalmente. Ela não é tão segura, mas ela consegue ser mais rápida, tá? Rápida e barata, né? Então foi uma opção aí que conseguiram criar para as pessoas conseguirem transacionar mais rápido, pequenos valores, e quando forem em grandes valores daí não tem tanto problema. Se a taxa for grande, também não vão ser tantas transações de valores grandes assim para ficar congestionando a rede o tempo todo, tá? Então é isso, se vocês curtiram essa dica aqui, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo e até a próxima. Valeu!